Declínio de um Homem, quadrinho lançado aqui no Brasil pela editora JBC. Ele é adaptado e desenhado pelo Junji Ito, que é um dos autores que mais está sendo lançado no Brasil ultimamente. E ele fez obras como Uzumaki, Gyo e Tomi, só para citar algumas, porque só no ano passado foi publicado, sei lá, uns 20 quadrinhos dele aqui no Brasil. E esse quadrinho, na verdade, adapta um livro de um escritor chamado Osamu Dazai, que é considerado um dos maiores escritores da literatura japonesa no século XX e que morreu muito jovem. Ele morreu com só 39 anos de idade. E tanto o livro como o quadrinho aqui, né, porque é a adaptação, eles são baseados em fatos reais da vida do Osamu Dazai, mas eu não sei até que ponto ele é realmente real ou não, porque é um quadrinho completamente bizarro e pesado. Então tem algumas coisas aqui que eu espero que não tenham acontecido de verdade. E eu tenho uma história um pouco curiosa com esse quadrinho, que eu queria ler ele muito tempo antes dele ser anunciado no Brasil, mas quando ele lançou eu não sabia que era esse quadrinho aqui, porque eu costumo ver muito vídeo de coleção gringa, e lá nos Estados Unidos esse mangá aqui saiu com o nome de No Longer Human, com uma capa diferente, uma capa branca, tem um furo na capa. É a mesma edição que o Rafael mostra no canal Batatinha Comics, que vocês não conhecem, vão lá conferir. Daí tem um vídeo lá que vocês conseguem ver a edição certinho. E eu sempre vi essa edição nos vídeos, e eu vi o povo falando bem. E eu falava, nossa, não vejo a hora disso ser lançado no Brasil. Eu ficava procurando o preço do gringo, mas era sempre muito caro. E como ele chamava No Longer Human, quando ele saiu no Brasil com o nome de Declínio de um Homem, eu não sabia que era esse quadrinho. Eu falei, é só mais um quadrinho do Junji Ito, e não fiquei muito interessado, mas foi só quando eu descobri que ele era o No Longer Human, que eu tanto queria ler, aí sim eu fiquei interessado e corri atrás dele. E só para deixar claro logo no início, esse é um quadrinho totalmente para maiores de 18 anos. Aqui na contracapa já tem até um aviso, né, falando que aborda temas sensíveis como depressão, suicídio e tanto abusos emocionais e físicos. Então, nossa, quase derrubei o quadrinho aqui, escorregou a sobrecapa. Mas então, se esses temas mexem com você de alguma forma, você sabe que você vai ficar triste, isso vai te impactar e tudo mais, não recomendo ler esse quadrinho, porque ele realmente mexe com você. E também, caso você for ler, eu recomendo que você meio que preste atenção na época da sua vida que você está lendo isso, né? Se você tá triste, se aconteceu alguma coisa com você, assim, não aconselho ler. É meio que igual o Boa Noite Pum Pum, do Inio Asano. Tem que ler isso aqui no momento certo, que você sabe que tá bem. Eu gostei muito desse quadrinho, mas por ele ser tão pesado, é um quadrinho que eu nunca mais quero ler de novo. Ele vai ficar aqui na minha coleção, bonitinho, porque eu adorei ele, mas eu nunca mais quero ler isso aqui, porque realmente é só desgraça do começo ao fim. E a história segue o personagem do Yozo Oba, que aqui no começo do quadrinho ele é uma criança ainda, que vem de uma família muito rica, ali da região que eles vivem. Tem parentes dele envolvido com política, o próprio pai dele é envolvido com política, mais tarde o irmão dele também vai ser. E desde o começo aqui a gente já vê que ele é uma criança com muitos problemas, assim, uma criança que sofreu muito, e sofreu muito calado, né? Logo no começo do quadrinho a gente já vê umas duas cenas separadas, mas é do mesmo capítulo, que ele é abusado tanto por um homem quanto por uma mulher, e ele não fala nada disso com ninguém, e ele sofre em silêncio com isso. E para esconder esse sofrimento dele, ele meio que veste uma máscara, assim, é uma máscara invisível, lógico, mas é uma máscara que, para ele não aparentar essa tristeza que ele tem, essa depressão que ele tem, e ele meio que se torna o palhaço, né? Ele sempre é a pessoa que faz todo mundo dar risada, tanto na escola como na família ali. Ele é a pessoa que todo mundo fala que é um piadista, não sei o quê, mas no fundo ele tá sofrendo. E nessa parte do Yoso tá sofrendo, mas ao mesmo tempo fazendo as pessoas dar risada, me lembrou muito a piada do palhaço Pagliatti, que é contada no Watchmen. Eu não sei se essa piada foi inventada pro Watchmen ou se é uma piada de verdade, que o Alan Moore só colocou no quadrinho, mas enfim, eu conheci pelo Watchmen, que é uma cena que o Rorschach tá fazendo aquela narração que ele faz durante o quadrinho. Ele conta essa piada, que é basicamente um homem
triste, depressivo, ele vai no médico procurar ajuda, ele fala que tá triste, que nada consegue animar ele, não sei o quê. E o médico fala pra ele: olha, o Palhaço Pagliatti chegou na cidade, ele é um cara que faz muito sucesso, as pessoas adoram o show dele, sempre saem dando risada e alegres. Então eu recomendo você ir no show do Pagliatti pra você se animar de algum jeito. E o cara só vira pro doutor e fala: doutor, mas eu sou o Pagliatti. Não é uma piada engraçada nem nada assim, né? Mas quando eu li o Watchmen é uma coisa que ficou na minha cabeça, essa parte, eu nunca esqueci disso. E aqui no quadrinho eu vi o Iose como se fosse o Pagliatti, que é contado no Watchmen. Eu achei muito interessante me despertar essa lembrança. E apesar do Iose sofrer muito nesse quadrinho e a gente sentir pena dele, ele também vai causar o sofrimento de muitas pessoas. Inclusive vai ter gente que vai morrer por causa dele, tanto diretamente, porque ele que vai matar as pessoas de algum jeito, ou por ele ocasionar a morte dessa pessoa, né? Sei lá, falando alguma coisa, a pessoa vai lá e se mata. Então vai acontecer muita desgraça por causa do Iose, e é meio que aquele negócio que os abusados viram abusadores, né? Então, apesar da gente sentir pena dele, ele faz tanta cagada ao longo do quadrinho, ele faz mal para tantas pessoas, que no final você acaba mais sentindo ódio dele do que sentindo pena propriamente dito. E tem algumas cenas realmente muito pesadas nesse quadrinho. Tem uma em específico que eu não vou falar ao certo o que é, porque eu não quero colocar essa imagem na cabeça de vocês, mas você que leu com certeza vai lembrar, que é uma cena envolvendo um cinzeiro. E eu não vou falar mais nada além disso, mas essa cena mexeu muito comigo. Assim, mesmo sendo um desenho parado, foi a primeira vez na minha vida que um quadrinho fez eu virar o rosto, porque eu não queria ver aquilo, né? Porque quando você tá lendo um quadrinho e tem alguma parte de movimento, sei lá, que os personagens estão correndo, por exemplo, na sua mente você imagina eles correndo, né? E nessa parte que tem o cinzeiro, só com o desenho, eu imaginei aquela cena na minha cabeça e me deu agonia, me deu arrepio, de verdade, assim, foi uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, assim, foi muito forte, assim, é uma coisa que normalmente eu tenho aflição, né, então essa cena causou uma coisa muito forte em mim, eu achei muito interessante sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido lendo um quadrinho. Então o quadrinho é basicamente a vida do Iose, até perto ali do final da vida dele, e a gente vai ver todas as mulheres que ele teve, todas as amantes que ele teve, uma parte da família dele. Vai ter cenas que mostra que ele tinha vício em... primeiro era bebida, depois era morfina. E do que eu pesquisei, o próprio Osamu Dazai, né, o escritor do livro, ele era viciado em morfina. Foi uma das coisas que ocasionou a morte dele tão jovem. Então tem esse tom meio autobiográfico, né? Mas é um quadrinho excelente e que, apesar de não ser feito pelo Junji Ito propriamente dito, né? Ele só desenhou e adaptou, virou um dos meus quadrinhos preferidos do Junji Ito. O meu preferido até agora era o Uzumaki e, sinceramente, eu acho que esse aqui passou só pelo impacto que ele teve em mim. E o desenho do Junji Ito aqui nesse quadrinho também tá muito bonito. É o mesmo estilo de desenho dos outros quadrinhos dele, né? Aquele estilo um pouco mais padrão que ele usa, então a gente sabe que é bom, porque o desenho dele é realmente bonito. Mas tem uma coisa que me incomoda no desenho do Junji Ito, que é quando ele desenha as mulheres e todas são extremamente parecidas. Nos outros quadrinhos dele, por exemplo, parece que ele está sempre desenhando a Tomie. Todas as meninas é parecido com a Tomie. E aqui nesse quadrinho ele achou um jeito de diferenciar essas mulheres, porque tem muitas personagens mulheres, então ele tinha que dar um jeito de fazer isso. E foi pelo corte de cabelo. Eu acho que funcionou muito bem. Apesar de ter me incomodado porque o rosto é sempre muito parecido, foi uma saída boa que o Junji Ito achou aqui para esse quadrinho e eu gostei muito do desenho. Mas era isso que eu tinha para falar sobre o declínio de um homem, do Junji Ito, adaptando o livro do Osamu Dazai. Comente aí se você já leu esse quadrinho, se você gostou, se você não gostou, se ele mexeu com você tanto quanto mexeu comigo. Vamos conversar aí sobre esse quadrinho que eu acho que gera bastante discussão. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. E caso você tenha se interessado pelo declínio de um homem, o link de compra para ele na Amazon vai estar aqui na descrição. E comprando ele ou qualquer outra coisa por meio desse link, você ajuda o canal com uma pequena comissão e permite que mais vídeos apareçam por aqui. Mas era só isso pelo vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.